Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. E nesse vídeo vamos falar da movimentação do Bitcoin que segue ainda em tendência de alta e, como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Te convido também a participar do meu grupo de sinais Lobo Cripto Oficial. Lá são sinais de spot futuros 24 horas por dia, está com uma taxa de acerto incrível e a mensalidade é por apenas R$ 49,90. Para fazer a assinatura, é só clicar no link que se encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá e bora lucrar juntos! Bom, meus amigos, bora lá começar com a análise do Bitcoin pelo gráfico diário. Bitcoin está sendo negociado a 104.979 dólares. Ontem fechou um candle bem interessante, um grande candle comprador que rompeu os topos do corpo dos candles anteriores, né? Ou seja, o maior candle sólido nessa região dos últimos dias. E com isso, hoje está fazendo apenas um pequeno candle de correção. Então, tudo certo para a continuidade de alta. Por quê? Olha só como que está essa movimentação. Tínhamos anteriormente padrão de triângulo descendente, que o Bitcoin rompeu aqui no dia 17 de janeiro. Então, a gente tira a lateral do triângulo, joga no rompimento. Com isso, a projeção é que venha buscar 119.270 dólares. Outro ponto que temos que observar é o topo aqui do dia 17 de dezembro, em 108.283 dólares. Tendo em vista que antes de ontem tentou romper essa região, renovou o topo histórico, porém fechou muito abaixo. Então é ponto de observação quando chegar em 108.283, porque é o movimento lateral que o Bitcoin se encontra. Desde o dia 26 de novembro, onde veio no fundo de 90.919, de lá foi para o topo, 108.283 no dia 17 de dezembro, e aí voltou para o fundo, e agora está chegando perto do topo novamente. Então, um movimento totalmente lateral. Qual é o risco desse movimento? É chegar em 108.283, não conseguir romper e começar a voltar para, quem sabe, dar continuidade nesse movimento aqui lateral. Tá? Então, esse é o risco do movimento. Porém, se por outro lado chegar em 108.283 dólares e romper, qual é a projeção? A gente extrai aqui toda a extensão desse movimento, joga no eventual rompimento de 108.283 e aí a projeção desse movimento é que o Bitcoin venha aproximadamente em 128.774 dólares. Então, o movimento até agora perfeito de rompimento e continuidade de alta, porque conforme eu avisava na live de sábado, né, o Bitcoin tinha rompido aqui o triângulo descendente, eu falava que poderia vir para fazer o reteste. Foi justamente o que fez no domingo e agora continua se mandando para cima. Então, até agora, um padrão perfeito de rompimento e de continuidade de alta. Olhando o gráfico de 4 horas, a gente vê que o Bitcoin subiu no dia de ontem e começou depois a fazer uma leve correção. Até agora, a estrutura de alta e o suporte para esse movimento, para a gente continuar acreditando que o Bitcoin vem aqui em 108.283 dólares para romper, está aqui no fundo anterior, em 101.119 dólares. Enquanto estiver acima dessa região, que é o fundo anterior do movimento, tudo certo, porque até agora, após a correção, subiu, fez topo mais alto que os anteriores de fundo e até agora um fundo mais alto que o anterior. Além disso, nosso indicador aqui VPVR nos mostra que tem mais suporte para baixo do que resistência para cima. Então, a probabilidade maior é da continuidade de alta desse movimento. Olhando a análise de sentimento, vejam só, o sentimento no mercado que piorou um pouco. Long short ratio que estava no vermelho, estava caindo, começa a subir bastante. Isso não está legal, por isso essa breve correção aqui de curto prazo, tá? Além disso, o Open Interest também está fraco e o RSI está para baixo de 50 novamente. Então, o que esperar? Nas próximas horas, quem sabe um movimento um pouco mais lateral para começar a formar um fundo
nessa região que se encontra, tá? Então, o candle anterior fechou um pequeno candle comprador, o candle atual está vindo um pouquinho para baixo, mas até agora nada que tenha um padrão de reversão aqui, apenas eu vejo como uma correção de curto prazo. E é assim que está também olhando o gráfico de uma hora. Veja só, uma hora, as médias ainda no verde, essas médias que eu desenvolvi, né, Crypto Wolf Moving Averages, voltaram para o verde ontem, e está para cima da média de 200. A média de 200 está na região de 102.138 dólares. Outro ponto para a gente verificar de suporte do movimento, caso o Bitcoin volte nessa região, tá? Olhando onde estão as grandes ordens, aqui preocupa um pouco, porque vejam só, perto do preço não tem grandes ordens aqui. Esse aplicativo é o programa para ele mostrar apenas ordens acima de 203 Bitcoin. E com isso, as ordens de compra mais fortes estão aqui na região entre 91.280 dólares até a região de 90.340. Essa região aqui, o que que é? É essa região de fundo do gráfico diário. Então tem baleia acreditando nesse movimento que pode ser, conforme eu falei, né? Se começar a voltar, perder 101.119, voltar para dentro do padrão de triângulo, aí esquece, é justamente isso. Volta para fazer novamente esse movimento aqui do topo até o fundo desse canal lateral, certo? Mas vamos ver como segue. Para cima, as ordens mais fortes de venda nesse momento, deixa eu só baixar aqui o gráfico e verificar. Olha só, nesse momento as ordens mais fortes de venda estão na casa de 105.200 dólares, bem pertinho do preço. Então, se romper essa região de 105.200, aí sim dá para acreditar que daqui o Bitcoin já formou um fundo lá numa hora, né? Vindo aqui para uma hora. Então, que daqui o Bitcoin formou esse fundo e rompendo os 105.200, que está bem pertinho aqui mesmo, deve dar continuidade para brigar novamente no topo de 108.283. Repare aqui no 4 horas como foi esse movimento agora de janeiro, que conforme eu mostrei, também teve esse mesmo movimento em 17 de dezembro de 2024, tá? Então, é ponto sim de total atenção, 108.283. Olhando também, meus amigos, o calendário econômico, hoje não temos dados econômicos importantes a serem divulgados, então o mercado anda com as próprias pernas. Olhando também um ponto interessante, que é a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin, nesse momento, volta a cair. Está caindo menos 0,60%, está num candle vermelho hoje. Então, com esse movimento um pouco mais lateral do Bitcoin, com a dominância caindo, começa a favorecer as altcoins. Tem muita altcoin em fundo de movimento e pode ser então o início de recuperação dessas altcoins. Em falar nisso, bora ver as que mais estão subindo, que já tem altcoin pompando com essa dominância do Bitcoin caindo, hein? Olha só, vamos ver aqui, tem altcoin subindo até 84%, mas bora dar destaque aqui em algumas. A XBT subindo 27%, 27,88%. Olha só o gráfico diário dela. Ela tem segurado muito bem no suporte nos últimos dias do 0,6586 e está dando hoje continuidade ao movimento de alta. Vejam só a estrutura, topo mais alto que os anteriores e até agora já confirmado um fundo mais alto que o anterior. Então, enquanto estiver acima do 0,6586, vai dar sequência nesse padrão de ondas ascendentes, provavelmente vindo para fazer um topo mais alto que o anterior e aí continua aqui nesse padrãozinho que tem, até chegar no topo histórico dela, que é 1,4988. Aqui para cima já não tem tanta resistência mais, então está ficando cada vez mais tranquilo para ela nos próximos dias, quem sabe, chegar nesse topo histórico aí de 1,4988, que foi o dia do lançamento dela, a grande agulhada do lançamento. O lançamento sempre é complexo, né? Um movimento bem volátil. E olha só o que ela fez, saiu do fundo do 0,0188 e foi até 1,4988 no mesmo dia, deixando essa agulhada aqui como topo histórico, certo? Bora ver outro destaque aqui, ó, Zerebro subindo 23,84%. Zerebro que tinha aqui a ideia, né, por isso que eu tinha traçado, queria formar um ombro, cabeça, ombro, mas nem formou. Perdeu o suporte, que é a casa do 0,2883,
a projeção se fosse ombro, cabeça, ombro, é que viesse até 0,0988, mas como não formou aqui para cima, eu vou tirar aqui esses rabiscos, né? A expectativa era essa, ela corrigiu muito forte, por isso, para voltar a se animar com ela, já que teve essa queda, só quando ela conseguir voltar para cima desse suporte anterior, que é 0,2833, que agora é resistência. Por quê? Ela já entrou numa tendência de baixa, fez topo mais baixo que o anterior, voltou e fez fundo mais baixo que o anterior. Ondas descendentes. Então ela pode muito bem até chegar nessa região 0,2833, mas se não conseguir romper e começar a voltar, vai confirmar de novo, topo mais baixo que o anterior, e aí provavelmente vem fazer fundo mais baixo e seguir em ondas descendentes. Então a tendência dela é de baixa, mesmo ela subindo bastante hoje. Bora ver o 4 horas. 4 horas ainda tendência de baixa, as médias no vermelho, bem para baixo da média de 200, então ponto de referência é o mesmo, suporte anterior 0,2833 para se animar com ela, e 1 hora as médias voltaram no verde, ou seja, a tendência de alta apenas numa hora está iniciando a recuperação, mas ainda está abaixo da média de 200, que está nessa região aqui do 0,2260. Então, antes do 0,2833, esquece que ainda é uma tendência de baixa, principalmente pelo gráfico diário. Bora ver outra que está subindo bastante, a Cookie, subindo 17,70%. Bora ver o gráfico diário. A maioria são os ativos que corrigiram muito forte, né? A Cookie já conseguiu recuperar o fundo anterior, que era 0,39125, era suporte de movimento. Perdeu, ficou 2 dias tentando recuperar, não conseguiu, e hoje sim. Então, se hoje o fechamento às 21 horas permanecer acima do 0,39125, sensacional. Daqui pode, nos próximos dias, buscar novamente o topo do movimento, já que voltou para esse range aqui, né? Em 0,67663. Bora ver mais uma. Outra que está subindo muito bem é a IFAM. Só que a IFAM também é outra que corrigiu demais mesmo. Já está numa tendência de baixa no gráfico diário já tem um tempo. Tinha até outras projeções dela aqui que ela veio, segurou e foi perdendo e foi vindo para o fundo. E o último suporte que eu tinha marcado para ela era justamente aqui do dia 16 de novembro, que eu falei que se perdesse esse primeiro aqui suporte do 0,044860, era bem capaz que viesse nessa região, porque aqui para baixo não tinha tanto suporte. E foi o que ela fez, só que ela chegou a perder essa região de suporte 0,018782 e agora começou a se recuperar. Então, enquanto estiver acima do 0,018782, estará se recuperando, mas para a gente acreditar no movimento mais forte de alta dela, é quando ela recuperar esse fundo anterior do 0,044860, porque mesmo que volte nessa região, enfrentará forte resistência. Se não conseguir avançar, voltar, vai fazer topo mais baixo que o anterior e, consequentemente, voltar para fazer fundo mais baixo e seguir aqui em ondas descendentes, beleza? Bom, meus amigos, então por hoje é isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!